E aí, caros alunos, beleza? Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se para receber todas as notificações de novas aulas, tranquilo? Olha só, na frente de geometria plana, certo? E espacial, aqui do nosso canal, na parte de matemática, que é separada em duas frentes, vamos trabalhar hoje o assunto de perímetro, tranquilo? Aconselho a você, se você não assistiu a aula número 3, que trata de unidade de medidas de comprimento, você assista para não ter dificuldade na aula de hoje, tranquilo? Então vamos lá, nossa aula que fala sobre perímetro. Nossa aula que fala sobre perímetro. Então o que é perímetro? Perímetro de um polígono é a soma das medidas dos lados desse polígono. Indicamos o perímetro por 2P. Olha só, por partes. Em resumo, o que isso está dizendo é que perímetro é a soma de todos os lados. Beleza? Então, de maneira sucinta e direta, é a soma de todos os lados. Sua representação é feita por 2P. É comum em algumas questões, em algumas aulas, videoaulas, nós representarmos perímetro pelo um P maiúsculo. Tem problema? Não. Tá bom? Portanto, você entenda o que está fazendo. Mas tome cuidado porque essa simbologia 2P é porque quando nós estamos estudando áreas, existe um elemento chamado de semiperímetro. Tá bom? E esse semiperímetro é representado pela letrinha P minúscula. Então, por isso que nós fazemos essa distinção. Porque semiperímetro vai ser a metade do perímetro. Isso não é discussão para essa aula, tá bom? Observação. Para calcular o perímetro de um polígono, devemos usar a mesma unidade de medida para todos os seus lados. Por isso que no início do vídeo eu falei, assista a aula número 3, de unidade de medida de comprimento, tá bom? É fundamental dominar as unidades de medida de comprimento, aquela tabelinha quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetros e milímetro, que nós representamos com cagada mole de 100 metros. Show de bola? Vamos para frente. Então vamos começar por uma questão. Meu terreno retangular, já sei que é um retângulo, tem comprimento igual ao triplo da largura. Show? Deseja-se murar esse terreno. Desejando murar esse terreno, consultei um pedreiro para saber quantos tijolos deveria comprar. Então, basicamente, eu quero saber, talvez ele quer saber quantos tijolos devem comprar, possivelmente. Ele me disse que seria necessário 130 tijolos por metro. Cada metro, 130 tijolos. Então, comprei 10.000 tijolos. Sabendo que a largura é 10,8, sobraram ou faltaram tijolos e quantos? Então, vamos lá. O nosso terreno é um terreno retangular. Vamos representar por um retângulo. Tá bom? Terreno retangular, deixa eu melhorar aqui. Terreno retangular. Então, nosso retângulozinho aqui. O que é que eu já sei sobre essa figura? Eu sei o que é que a questão já me deu de grátis. Me deu a largura, 10,8. Então, aqui, ó, é 10,8. Beleza? E a questão me disse no início, ó, que o comprimento é o triplo da largura. Então, essa medida aqui é 3 vezes essa. Então, vamos aqui para o cantinho, ó. 10,8, nosso rascunho, vezes 3. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 0, 0. Com 2, 2. 3 vezes 1, 3. Uma casa, 32,4. 32,4 metros é nosso comprimento. Beleza? Ele comprou 10.000 tijolos, é 130 tijolos por metro. Certo, mas primeira pergunta. Nós vamos colocar tijolos aonde? Nessa região branca ou nessa linha vermelha? Obviamente que é nessa linha vermelha. Eu não vou colocar muros aqui. Muros aqui. Eu vou murar ao redor. Então, quando eu falo em contorno, eu falo em perímetro. Muito importante, ó. Nós ainda vamos ter aulas sobre áreas, mas é importante fazer essa diferenciação. Quando fala assim contorno, a ideia é de perímetro. Tranquilo? Então, vamos lá. Se a ideia é de perímetro, eu vou calcular o perímetro, que nós devemos representar por 2P. Cuidado, não vá pegar esse 2P e passar esse 2 dividindo, porque 2P é a simbologia de perímetro.
Então, ao invés de copiar a palavra perímetro, eu estou colocando 2P. Então, quanto é o perímetro dessa figura? 32,4 mais 10,8 mais 32,4, que é essa parte de cima. 32,4 mais 10,8, que é essa parte lateral. 10,8. Então, 2P, o perímetro, é igual a quanto? Vamos somar essa galera, né? Vamos botar aqui, ó, 32,4, 10,8, 10,8. Poderia multiplicar por 2 cada um e agilizar, né? Mas tudo bem. Então, aqui, ó, dá 8 mais 8, 16, 20, 24. Fica 4, vai 2. Aqui dá 6, a vírgula escorrega, né? 3 com 3, 6, 7, 8. 86,4 metros. Esse é o perímetro, beleza? Mas o que é que eu sei? Que 1 metro, não preciso nem riscar aqui, ó, 130 tijolos por metro. Se eu tenho esse número aqui, ó, para saber o número de tijolos é só fazer, ó, 86,4 vezes 130, beleza? Para facilitar aqui, ó, eu faço 864 sobre 10. Eu gosto de tirar as casas decimais sempre que eu posso, tá bom? Vezes 130. Porque aqui, ó, eu corto esse zero com esse zero e minha conta fica mais fácil de armar. Fica 864 vezes 13. Então, eu vou ter 800. Vou apagar aqui, que aqui é nosso rascunho. Então, 864 vezes 13. Então, aqui dá 12. 18, 19. 18, 19, não é isso? Aqui dá 18, 19. Aqui dá 24, 25. Então, aqui dá 4, 6 e 8. Então, aqui, ó, 2, 13, 12, 11. Não tem casa decimal, então 112, 32. Na prática, 11.232 tijolos é o que eu preciso. 11.232 tijolos. A pergunta é: sobram ou faltam? E quantos? Então, faltam quantos, gente? Gente, se ele tem 10 mil, falta 1.232, né? 1.232 tijolos. Bacana? Bonito isso? Lindo, né? Mais lindo que eu não é, mas é lindo. Vamos para frente. Questão número 2. Um terreno retangular, retângulo de novo, de 500 metros de comprimento e 500 metros de comprimento e 750 de largura, será cercado com 4 fios de arame farpado. A quantidade necessária de arame farpado expressa em quilômetros é, apesar de estar em metros, ele quer as informações em quilômetros. Então vamos lá. Desenha um retângulo. Vamos desenhar o terreno aqui, né? Retangular. Segundo enunciado, aqui mede 500 metros e aqui mede 750. Obviamente que eu posso fazer direto, tá bom, gente? A gente faz mecanicamente e metodicamente por questões didáticas, mas eu posso somar logo todo mundo. Na hora da prova o cara soma assim e pronto, beleza? Mas vamos organizar. 2P, que é o perímetro, porque eu vou colocar arames aqui. Eu vou colocar arame aqui dentro, é? Não, claro que não. Eu vou colocar arame no contorno do terreno. Por isso que a questão é de perímetro. Então, 500 mais 750 mais 500 mais 750, beleza? Então, 2P. Lembrando que 2P é a simbologia para perímetro. Então, não preciso pegar esse 2 e passar dividindo. Tá bom? Porque esse Pzinho sozinho é chamado de semiperímetro e nós não devemos se preocupar com ele nessa aula. Então, aqui dá 1.500 com mais 1.000, 2.500 metros. Então, 2.500 metros é o perímetro desse terreno, mas o cara vai dar
4 fios de arame, ou seja, 4 voltas. Então eu preciso multiplicar por 4, porque 4 é o número de voltas. Bacana? Então 0, 0, 20, 8, 10, né? Então 10.000 metros. 10.000 metros. Então a quantidade de arame farpado necessária são 10.000 metros. Essa questão é boa porque ele pede em quilômetros, mas se eu não souber transformar, a gente já resolve. Letra A é o único que tem um 1 e um 0 aí, beleza? Mas nós precisamos lembrar da tabelinha lá da aula número 3. Ó. Quilômetros, hectômetros, decâmetros, metros. Basta até metros. E lembrar que é cagada mole de 100 metros, não é isso? Olha só, aqui nós temos 10.000. Aí vai voltar 1, 2, 3 casas. Se vai voltar 3 casas, ele vai perdendo zeros. Então aqui fica exatamente o que? 10 quilômetros. Bacana? Questãozinha muito boa, né? Essas questões são importantíssimas para mapear o conteúdo. Ou seja, para quando cair na prova, você não errar isso daí. Tranquilo? Vamos a mais uma questão? Um homem tem um terreno com a forma de um triângulo equilátero. Eita, começou nomenclaturas, professor. Triângulo equilátero. Que danado é um triângulo equilátero? Gente, um triângulo equilátero é um triângulo que possui todos os lados iguais. Equi quer dizer igual, látero de lados. Então, lados iguais. De 15 metros de lado. Fechou com uma cerca que lhe custou R$80 o metro. Quanto gastou? Questão bem direta, só para a gente entender o conceito de triângulo equilátero. Então, triângulo equilátero, todos os lados iguais. Segundo o enunciado, esses lados medem 15 metros. Então, 15, 15 e 15. Então, o perímetro, eu vou botar arame. Então, o perímetro é 15 vezes 3, eu posso botar, tá bom? Mais 15, mais 15, mais 15. Visivelmente, 45 metros. Aqui ele não falou a quantidade de voltas, então subentende que foi apenas uma volta, tá bom? Se ele não fala a quantidade de voltas ou a quantidade de fios, subentende uma única, tranquilo? Vamos para frente. Então aqui 45, só que cada metro custa 80. Então 45 vezes 80 vai me dar 0, 0, 40, 32, 36. Então aqui eu vou ter 0,063. Não tem casas decimais, né? Eu já botei aqui. Então R$3.600. Então eu vou gastar R$3.600. Será o custo, né? Quanto eu vou gastar com a cerca. Tranquilo? Bacana essa questão? Vamos a mais uma. Deixa eu ver. Aí. Olha só. Foi uma questão de concurso aí, muito importante aí. Para agente penitenciário, que diz assim, ó, o dono de uma fábrica irá instalar cerca elétrica. Ó, de cara, se é cerca elétrica é contorno, se é contorno é perímetro. Eu não vou instalar cerca elétrica no meio da onde os carros passam, já que é um estacionamento, ou uma fábrica onde o pessoal passa e tal. É um estacionamento, né? Então cerca elétrica no estacionamento que tem forma retangular, 100 por 140. Também por motivo de segurança, pretende a cada 40 metros instalar uma câmera. Cada 40 metros uma câmera. Sendo assim, ele utilizará a cerca elétrica em metros e de câmeras, respectivamente. Então ele quer saber, ó, ele utilizará de cerca elétrica quantos metros? E quantas câmeras terão? Tá bom? É essa análise que ele faz. Ele não fez nenhuma análise, quando ele fala que fabricará cerca elétrica e ele fala, por motivo de segurança, pretende-se colocar câmeras, ele não faz nenhuma restrição a isso, então a questão é um pouco direta. Então vamos lá, vamos fazer o estacionamento aqui retangular, eles amam questões retangulares, porque dá para brincar com muitos modelos de questões, e ele fala que aqui mede 140, por exemplo. Professor, mas se for o outro 140, isso não tem problema, tá bom? Retângulo é uma figura formada por 4 lados iguais 2 a 2. Então isso não interfere. Então ele quer colocar a cerca elétrica. Então colocar a cerca elétrica é o perímetro 2P,
2P é perímetro. Não vá pegar o 2 e passar dividindo, infeliz. Pelo amor de Deus, viu? Jesus está vendo. Tá bom? Cuidado. Deus está vendo sua atitude. Não faz isso. Então, isso é igual ao quê? 100 mais 140 mais 100 mais 140. Isso dá, ó, 280 mais 200, 480 metros. Então, 480 metros é o perímetro. Letra A, né? Já tem a letra A. Eu preciso saber o número de câmeras? Não, preciso não. Já acabou a questão já, na hora da prova. Esse tipo de questão aqui é diferente você fazer questão na prova e questão estudando. Seu objetivo é estudar. Seu objetivo é revisar conceitos, é perceber sacadas de questões. Então, isso é importante. Só que ele vai botar a cada 40 metros, tá bom? A cada 40 metros ele vai botar uma câmera. Então, o que é que eu vou fazer? Simples, ó. O número de câmeras é igual a quantidade de metros total dividido pela distância entre as câmeras, que é 40 metros. Corta, 48 por 4 dá 12, né? Então, 12 câmeras. Então, ele vai precisar de 12 câmeras para fazer esse serviço. Tranquilo, gente? Muito boa questão, né? Então, vamos a mais uma, vamos à última questão sobre esse tema. Questão também de concurso para auxiliar de enfermagem. Diz o seguinte: o senhor José utilizou, já sei, 1.200 metros de arame farpado para cercar um terreno retangular com 4 voltas de arame, conforme a figura. Nesse terreno, o comprimento superava a largura em 30 centímetros. Comprimento de quê? Do terreno. Logo, conclui-se que em metros quadrados a área cercada foi de... Olha só, essa questão introduz a próxima videoaula, a aula de número 5, que começa a falar sobre áreas, tá bom? Então ela introduz um pouco a questão de perímetro, mas a sacada final envolve áreas, tá bom? Olha só, se ele fala que supera, ele fala em metros quadrados, então vamos pensar em metros, tá bom? 1.200 metros. Como é que fica 30 centímetros em metros? Então vamos lembrar só da partezinha que nos interessa da tabela. Metros, decímetros, centímetros. Isso aqui é 30, aqui fica 3, aqui fica 0,3. Então, o comprimento, ele fala que o comprimento supera a largura em 30 centímetros. Então, quer dizer que o comprimento, por exemplo, é x, a largura é x mais 0,3. Bacana? Gente, só que a soma desses caras tem que dar 1.200 metros. Mentira, a soma desses caras tem que dar quanto? O perímetro desse terreno, eu vou escrever a palavra perímetro, porque a questão já tem análise demais para a gente não misturar. O perímetro desse terreno é 1.200 dividido por 4. Professor, por que dividido por 4? Porque 1.200 foi para dar as 4 voltas. Então, isso dá 300 metros. Então, o perímetro é de 300 metros. Então, olha só. Aqui é x mais 0,3, aqui também é x mais 0,3, aqui é x, aqui é x. Então, somando tudo isso, eu tenho 4x, 0,3 com 0,3, 0,6. Isso tem que dar 300, tá bom? Então, 4x é igual a 300 menos 0,6. 300 menos 0,6 dá 299,4. Tranquilo? Agora passa dividindo. Eu vou ter 299,4 dividido por 4. Então, isso vai dar o quê? Eu gosto de tirar as casas decimais. Então, vou ter 2,994 dividido por 40. Eu vou simplificar por 4, porque poderá facilitar a minha vida. Por 4 embaixo é 10. Por 4 em cima eu não sei de cabeça. Então, vou armar aqui, ó. Tá bom? Não precisa ficar fazendo conta de cabeça se Deus te deu o lápis. Então, 4 dá 7, que dá 28. Sobra 1, vem 9. Dá 5, daria 20. Então, 4, que dá 16. Fica 3. Desce o 4. 34. Só um detalhe aqui. 19. 18 não dá, né? 34 por 4 dá
daria 8, 9 daria 36, então 8 é 32, sobra 2, 0,5, então isso dá 748,5, só que ainda tem um 10 para andar aqui, então fica 74,85. Então o x é 74,85. Então o que é que eu tiro com isso? Que aqui é 74,85 e aqui dá 74,85 mais 0,3. Vamos fazer essa soma aqui, ó. 74,85 mais 0,3 dá 5. Aqui dá 11. Aqui dá 5, dá 7. Não é isso? Então 75,15. Falei 75, era 74, tá bom? Então 75,15. Só que ele quer saber, ó. Conclui-se que em metros quadrados a área cercada foi de... Então a área... Isso é um retângulo, base vezes altura. Então, base vezes altura, eu vou fazer, ó, 75,15 vezes 74,85. Tranquilo? Obviamente que isso será aproximado, né? Será aproximado por esses valores aí. Então, eu vou ter aqui, ó, se eu fizer, ó, aqui é quase 75, aqui é quase 75. Se eu fizer 75 vezes 75, isso dá 25, 35, 37, 35, 49, 52. Isso vai dar 5, isso vai dar 12, isso vai dar 6, isso vai dar 5. Então, 5.625. 5.625, eu dei uma arredondadazinha, né? Aqui passou e aqui foi um pouquinho menor. Mas 5.625 é mais perto de 5.400 ou de 5.800? Eu preciso fazer isso com cuidado. Ele é mais perto de 5.400, porque só falta 225. Ou de 5.800, né? Porque aqui falta 225 e aqui falta 100 e pouco, tá bom? Então, letra B, tranquilo? Galerinha, então espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido essa aula sobre perímetro e não deixe de acompanhar as aulas em nosso canal e de seguir a próxima aula, que é a aula que inicia a falar sobre área, certo? Lembrando que a parte de área separaremos em várias aulas só de áreas, tranquilo? Valeu, galera, grande abraço, valeu!